Guilherme Almeida aí, ó, seja bem-vindo aí. Rapaz, agora sim, hein? Boa noite, Wesley. Opa, boa noite. Aê, garoto. Só que eu tô me... Peraí, deixa eu ver aqui, que eu tô me vendo e não tô vendo vocês. Eu só consigo me ver, não consigo ver vocês, não sei porquê, mas... Eu estou vendo a tela dos dois, estou vendo a minha tela e a tela de vocês dois, gente. Amém. Pessoal, vamos pra cima. Vamos compartilhar aí com os nossos irmãos aí para poder seguir a gente aí, participar da palavra. Agora tá online, tá valendo de verdade. Agora tá valendo, hein? Rapaz, tá também vou mandar uma luta para falar com você, hein, Raul? Oi? Foi uma luta para falar com você aí, tá? Acho que não dá sinal, mano. Não dá sinal e eu tava sem o celular cuidando aqui dos jovens, rapaz. Isso aí. Mas deu tudo certo, eu lembrei aqui do horário. A hora que eu vi o horário é que eu falei, cara, a live já tá rolando. Não, a gente atrasou aqui porque não conseguia conectar, cara. Deus está no controle de todas as coisas, vai ser uma bênção. Amém. Vou mandar aqui pro pessoal. Mandar lá no WhatsApp, no grupo do... Uma turma bem bacana. Ô, Bruno, você tá conseguindo me ouvir bem aqui? Vê meu som aí. Tá conseguindo me ouvir? Eu estou ouvindo, Você tá ouvindo, você? Cortando um Já pouco. não tô ouvindo. Ó, eu não tô vendo vocês. Bom, eu não tô vendo vocês e eu não tô ouvindo mais o Breno. Não está ouvindo o Breno? Mas o Breno tá conectado ainda? Porque eu parei de ouvir ele. Deixa eu ver que eu tô... O Breno tá rodando, então vamos começar. Eu acho que ele tá com um sinal difícil lá. Eu gostaria de fazer uma oração. Boa noite, Jamile, bem-vinda. Hoje, Jamile, a gente tem um tema muito bacana, você e o Gui com certeza vão amar. É um tema sobre o papel do homem da casa como sacerdote do lar, papel do homem como aquele que leva a palavra de Deus para sua família, aquele que ora e intercede por seus filhos, por sua esposa. E o convidado de hoje, convidado especial, Wesley, é um homem que tem caminhado conosco nos cursos de hombridade, tem relatado isso, o quanto a sua família tem sido ministrada através do que ele tem absorvido, o quanto ele tem recebido da sabedoria de Deus na vida dele. E recentemente fez um relato sobre o quanto que a filha dele fala dele na escola, essa referência masculina tem impactado a vida dessas meninas. E não foi à toa que a gente colocou que o tema, o papai é pop, né? No sentido de que ele é popular, no sentido de ser uma referência recorrente para a sua família, para suas filhas, mas em alguns instantes, em alguns momentos, em algumas oportunidades, ele toma uma decisão e se posiciona de uma maneira impopular, porque ele não está preocupado em agradar, ele não está preocupado em ser amado pelas filhas, ele está preocupado em cumprir a missão, o propósito de homem da casa, sacerdote do lar, aquele que defende a honra da sua casa e aquele que é uma referência e que realmente traz o limite para o jovem, para o filho, para a criança e que traz a proteção e a segurança para a sua prole e também para a sua esposa. Vamos orar? Glória a Deus, vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós consagramos essa noite especial que antecede a Páscoa, essa noite de feriado, onde muitos homens estão nas suas casas, suas famílias estão reunidas em clima de festa, sabendo que é a data mais importante do cristianismo, pois ela traz a reflexão de um Deus vivo que veio até a terra, se entregou por morte de cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou. Venceu a morte, venceu as trevas e nos trouxe a boa nova. Então, Senhor Deus, nós entregamos essa live, nós entregamos essa conversa ao Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ministre e prepare o coração, os ouvidos e a mente das pessoas que estão conectadas aqui na live de hoje. Amém. Sejam bem-vindos, boa noite, Daniel. Seja bem-vindo aí à nossa live.
Grande abraço, Wesley. Daniel. Tamo junto aí, irmão. Quero que você traga a primeira abordagem. Em sequência, o Breno vai fazendo algumas perguntas, trazendo alguns insights, que ele estuda muito sobre esse tema. Mas a palavra é tua, Wesley. Bem-vindo. Boa noite, boa noite. Você está conseguindo me ouvir então? Tudo ok, né? Tudo Tamo ok. aí. Tamo junto. Show de bola, show de bola. Cara, eu quero agradecer o convite, em primeiro lugar, em estar participando aqui dessa segunda live que, pela graça de Deus, esse vai ser um ministério que eu tenho certeza que vai ainda crescer muito, vai alcançar muitos homens, vai se fortalecer e se consolidar aqui em Marília. É um projeto maravilhoso. Então, pelo olhar da fé, eu já vejo que já vai ser um ministério muito grandioso para a glória de Deus, para a glória dele, que nós diminuímos, né? Mas é tudo para a glória dele. Então, eu agradeço o convite. E é isso aí, vamos conversar hoje como que é que a gente está tocando hoje esse mundão aí com as nossas filhas, como que nossos filhos, né? Como que a gente está direcionando. Eu estou aqui para bater esse papo legal aí, para a gente falar, como a Roseira falou, nos nossos estudos, a gente faz nossos debates, nossos comentários, e vim compartilhar um pouco aqui. Amém. Amém. Cara, e é um prazer ter aqui você com a gente, Wesley, que você tem conhecimento fantástico aí, tá na luta com a gente aqui, livro após livro. Para quem não sabe, a gente tem, uma vez por semana a gente se reúne para ombrear. São 10 homens ombreando, um ao lado do outro. Na verdade, estamos em 11, né? Mas Daniel que tá aí, ó, tá assistindo a live aí, Daniel Marcelino, é um homem presente de Deus que entrou nesse ministério de homens com a gente. E nós estamos sentindo sua falta lá, Daniel. Você é muito bem-vindo lá. O que eu queria falar, cara, o papai é pop, né? É o tema de hoje. E a influência que o pai deve ter na vida no ministério da família, né? Que a gente acredita que a família é a nossa primeira escola. Então, a gente vai continuar falando aqui sobre isso e destrinchando o assunto, cara. Raulzeira, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo bem, tá claro. Tá. Então, cara, um dos primeiros tópicos que eu coloquei aqui, o papai como líder e influenciador da família, né? A gente, às vezes, tem que falar como líder, né? Aprender a ser o sacerdote do lar. E a Bíblia tá cheia de princípios, cara, que nos ensinam cada vez mais a aprender e mergulhar nesse universo aí. Porque o mundo tá do jeito que tá, porque a gente não se posiciona. Então a gente tem que se posicionar e fazer o que Deus pede que a gente faça. É isso, Raul? É isso mesmo. E quando a gente fala sobre influência, nos dias de rede social, são palavras recorrentes que a gente recebe, né? Sobre relevância, o que é relevante, que gera audiência, o que é a influência de uma pessoa, um influenciador, como falam, né? Influenciador digital. E nós, como pais, trazer a referência para os nossos filhos de comportamento, de mentalidade, de valores, é essencial, porque o filho, isso cientificamente falando, e até na área da psicanálise, o filho, seja ele menino ou menina, ele nasce imaginando que a mãe é uma extensão do seu corpo. Afinal de contas, ele foi gerado na barriga da mamãe, ele saiu da mamãe, está ali no peito, mamando, tem sempre um colo materno, e quando ele olha para aquela pessoa nova ali no circuito, aquela pessoa que está transitando no ambiente da mãe, da cozinha, da sala, do quarto, que às vezes pega esse bebê no colo, assim eu espero que aconteça aí com as famílias, essa criança ela começa a ter uma referência de mundo externo a partir dessa pessoa, deste homem, deste pai, e que por hora tem um papel de competidor, porque a criança percebe, fala, opa, a minha mamãe que me nutre, que me dá colo, ora ela me deixa no berço para estar com aquele cara lá, ele está roubando a minha atenção que eu deveria receber da minha mamãe, para ela dar atenção para ele.
E a psique, ela vai trabalhando isso na mente da criança. Quem que é esse cara? É um herói ou ele é um vilão? Sabe? E o que que ele faz? O que que ele é? Por que que ele é tão especial nesse ecossistema da minha casa, da minha família? Até que, com o processo de crescimento, com esse acolhimento paterno, com esse papel do homem na família, essa criança começa a observar esse pai como a proteção, como aquele que apresenta as regras e os limites, porque naturalmente a mãe muitas vezes ela cede mais o filho, ela tem uma postura mais acolhedora, e o pai é aquele que traz a disciplina, que traz a regra, que traz a lei. Só que a criança pede muitas vezes o limite. Entenda, eu não falei que a criança perde o limite, ela pede, ela praticamente suplica. Papai, me dá um limite, porque senão eu vou pirar. Eu vou querer fazer tudo e eu sei que isso vai me fazer mal. E o pai, ele precisa se posicionar ao ponto de sair do papel pop, sair do papel popular, sair do papel do papaizinho que fala sim para tudo, para definitivamente ser aquela referência do filho sobre o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E de que forma que esse pai faz isso? Agindo com atitude, com fala, com sabedoria, com base bíblica, mas principalmente no dia a dia. A forma com que ele trata a sua esposa, a forma com que ele trata a própria mãe dele, a forma com que ele trata e honra o pai dele, vai dar a referência para o filho, como que o filho deve se portar diante da autoridade desse pai. E trazendo para o cenário de sacerdote, o que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que apresenta a palavra para o povo. O sacerdote é aquele que comunica, muitas vezes como um papel profético, comunica a visão de Deus para o seu povo. E o sacerdote do lar é aquele que traz a missão da casa. Ele fala assim, ó, a missão da nossa casa é esta. Assim como Josué, quando assumiu a missão, ele falou para todo o povo, falou, ó, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E olha que bacana, muitas vezes a gente ouve, né, um papo feminista de que a mulher não tem que ser submissa ao seu marido. Gente, submissão é ela estar debaixo da missão que o homem encabeçou. Então nada mais é do que esse sacerdote falou, família, o Senhor nos deu uma missão. A nossa missão é esta. E nós, unidos, vamos caminhar em direção a esse propósito. E a mulher fala, opa, eu sou sua auxiliadora, eu estou contigo, meu esposo. E filhos, vamos seguir que o papai está na linha de frente. Ele vai tomar tiro, porrada e bomba para cumprir esse propósito e a gente está com ele até o fim. Então é essa que é a grande leitura. Não é, Wesley? Você que é pai de 2 meninas, você tem 3 mulheres em casa aí para estar nessa submissão e que muitas vezes você teve que, como um ótimo vendedor, um dos melhores vendedores de consórcio de Marília e região, mas que acima de tudo sabe comunicar muito bem, com clareza, a visão que Deus te deu para sua casa, né? Exatamente isso, Rosela. O que nem esse primeiro título fala, influenciador e líder. Cara, hoje, direto ou indiretamente, a gente está influenciando as nossas famílias, né? A gente tem que influenciar com os bons sentidos. E a gente como cristão, a gente como homem, sacerdote do lar, essa missão é nossa. Essa missão é nossa eu acredito que é buscar o conhecimento em primeiro lugar, ser o líder espiritual de oração, pedir direcionamento dos céus e ser líder e influenciar a nossa família a uma vida com temor a Cristo, a uma vida de reverência, entendeu? Então, eu acredito muito nisso daí, eu sigo isso. Aqui, que nem você disse, sou eu, tenho mais 2 meninas que, pela graça de Deus, teve a oportunidade agora de crescer num berço cristão, e a gente percebe, né, o quão é diferente o tratamento de uma família. A gente como homem,
com uma liderança. E essa liderança, quando a gente fala, não é colocar a mulher sob julgo, submisso, ser mandatário, mas você está ali como cabeça e a mulher ali está do seu lado, orientadora, seguindo. E quando é uma família assim, pautada nos princípios, na base de Deus, e a gente como liderança, recebendo direto dos céus o direcionamento, é outra coisa, cara. A gente vê como que o comportamento dos filhos com relação aos amigos, com relação a feedbacks que a gente recebe na escola, de parentes. Então, é uma influência que a gente transmite que eu vejo que não tem jeito. Se você está numa caminhada negativa, vai ter uma influência negativa. Agora, se você está nos princípios de Deus, tem influência. Inclusive, esse negócio de influência é tão forte que aqui na minha casa eu percebi que a minha filha, quando vai orar, ela ora basicamente do jeito que a gente ora, ela gosta de usar as mesmas palavras. À noite, na hora de dormir, quando a minha esposa fala, Senhor Jesus, acampa seus anjos guerreiros ao redor desse quarto, tudo, ela já tem como referência e influência até a oração da mãe. Então essa questão de liderança e influência é muito forte, cara. Amém. E como diz o versículo de Efésios 6:4, né? Na Bíblia diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, é uma orientação importante, cara, que ressalta a influência e o papel significativo dos pais na formação espiritual, moral, de seus filhos. Porque a liderança paterna, conforme ensinada na Bíblia, envolve não apenas promover as necessidades físicas e emocionais da criança, mas também instruí-las no caminho de Deus, cara. Então, é uma responsabilidade tremenda do homem, porque educar os filhos no caminho do Senhor, os pais estão ajudando a prepará-los para uma vida de integridade, sabedoria e fé. É um chamado, cara, que requer dedicação, paciência e comprometimento, mas que pode ter um impacto duradouro, significativo na vida das crianças. Porque a gente moldando, nós como pais, como líder, né, moldando, buscando ter um caráter semelhante a Cristo, a gente vai influenciar os nossos, nossa esposa, nossos filhos, também para ter esse caráter, para poder estar caminhando em busca que é o foco, que é a cruz, né, que é Deus. E hoje o ser pai, cara, hoje o ser pai nesse mundo corrido aí é você parar e dialogar e entender e ouvir. E esse é um desafio que eu estou tendo agora, recentemente, de parar e prestar atenção na pergunta por quê. Quando me pergunta por que isso, por que aquilo, entender e explicar. Essa semana minha filha me perguntou no caminho que eu estava voltando da escola lá, se eu acredito em vida em outros planetas, etc. Aí eu falei, eu acredito na Bíblia. Aí ela entendeu. Outro tempo eu nem ia dar importância para isso, mas na hora que ela veio perguntar, eu falei assim, peraí, eu vou entender isso aí, vou dar ouvidos e vou dialogar com ela. Ela me perguntou de vida de outro planeta, eu falei assim, olha, eu acredito que está na Bíblia. E o que Deus deixou claro na Bíblia foi céu, inferno, vida aqui e tal, não deixou nada revelado sobre isso. Aí ela começou a destrinchar sobre, por que Adão e Eva, aliás, por que lá não fala qual fruta que era da árvore da vida e tal, aí por que não fala o nome da fruta, aí o Espírito Santo me deu o direcionamento de explicar para ela tudo, o porquê não é uma fruta específica, porque o homem ia botar a culpa na fruta e não no pecado da Eva, que esticou o braço, pegou a fruta, e destrinchou o assunto, você precisa de ver. Só que eu parei para ouvir e depois a gente foi pegar e foi estudar em cima. É um momento muito legal isso de conversar, de explicar certinho. E quando você não sabe a resposta, só pera aí que eu vou ver, vou te falar, vou buscar na Bíblia, vou buscar a informação correta, vou te falar. Mas nesse mundo hoje o diálogo é importante e eu estou tendo esse desafio agora de parar e dialogar bastante. Conforme elas vai crescendo, a gente percebe, bom, eu pela primeira vez estou sendo pai de uma menina de 9, depois ela vai crescer 10, 15, então tudo é novidade. E a gente, cara, tem que se adaptar junto com o que está acontecendo do mundo, com a cabeça, com o que nossos filhos estão consumindo, acompanhando, ouvindo, para direcionar e ficar perto, saber
a gente influencia dentro de casa, mas eles estão sendo influenciados na onde? Na internet, por alguma referência? De alguém na internet? Na escola? Então é algo de ficar com uma atenção muito dobrada, né? Uma coisa legal, Raul... Oi, pode falar. Raul, você voltou, que eu vi que você caiu, voltou. Rapaz, eu fui compartilhar o Stories aqui com o nosso print, aí acabei... A gente não domina, né? Deslogando. Tá falando das crianças aí, das meninas, elas dominam muito mais do que a gente essa ferramenta. Mas a prova de que o homem ele tem que estar atento, tá aqui, ó. 3 homens de outra geração que estão online, se dedicando a proferir a mensagem que eles receberam. E quando Wesley fala sobre essa importância de parar para ouvir o que a filha está dizendo, responder as perguntas, cara, eu não sei se faz sentido para vocês, mas o que eu percebo, muitas vezes em casa, eu tenho 2 meninos, né, Raul e Davi. A minha esposa Aline fala: Raul, cara, converse com seu filho porque eu falei com ele o dia inteiro e ele continua teimando. Ou seja, a palavra do pai, ela é um pouco mais rara. A mãe tá o dia inteiro, blá, 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 blá. E, gente, tudo que é raro tem valor. O ouro tem um valor por conta da sua raridade. O diamante tem valor por conta da sua raridade. Então, nós precisamos avaliar bem o que nós estamos proferindo quando abrimos a boca. Porque o que nós falamos tem muito peso para os nossos filhos. E quando é uma resposta, não tenha vergonha de falar: eu não vou falar agora, eu vou consultar a palavra de Deus. Amém. E se não for sobre sabedoria comportamental, se for sobre tecnologia, sobre a lei, fala: ó, eu não tenho conhecimento, eu vou buscar esse conhecimento e trazer a verdade para você. É algo muito importante. O Wesley caiu. É algo muito importante que eu tenho dito sobre o peso da verdade. Algumas coisas, ô Breno, os nossos filhos ouvem pela primeira vez da nossa boca. E isso tem um peso de verdade gigante. Agora, se nós não falarmos, não sei se é a idade certa, ou ele vai aprender na escola, mas ele tem uns amiguinhos que vão falar. O risco dele ouvir algo que é uma inverdade, algo que não é congruente aos seus valores, é muito grande. Porque uma vez que ele ouviu pela primeira vez a resposta desta pergunta, cara, tem um peso de verdade muito grande. Aí você vai tentar corrigir, provavelmente o filho vai falar: mas será que meu pai está certo? Tudo que você ouve pela primeira vez tem um peso gigante de verdade. Porque a sua mente está zerada sobre esse tema. Ela está totalmente em branco. A partir do momento que você acolhe uma informação nova, aquilo entra para o seu consciente e inconsciente como algo de grande valor, porque é novo. Então, pais, a palavra que vocês estão proferindo é uma palavra poderosa. A partir do momento que você tem uma oportunidade de orientar o seu filho, não pense 2 vezes. Traga a verdade. Mesmo que talvez você fale: eu não sei se é cedo. Peça sabedoria para Deus. O Espírito Santo de Deus vai confirmar no seu coração que é o momento certo e a maneira de falar a respeito daquilo. Amém. Meu filho, ele não acredita em Papai Noel desde quando nasceu, cara. Isso aí. Mas é uma fantasia, uma alegoria, uma experiência. Natal é nascimento de Jesus Cristo lá em casa. Amém. Tem que ser muito forte, porque ele bate de frente com o amiguinho, bate de frente com o primo que já tem 8 anos de idade. Aí ele fala: pai, eu acho que meu primo sabe, ele só tá fazendo o jogo do vovô dele para ganhar presente. Falou: filhão, mas... poxa, eu teria que esperar o momento certo para falar para ele que Papai Noel não existe? Não estou julgando você, pai, que fala. Eu estou trazendo algo que é uma experiência que eu tive, que eu entendi que não faria sentido eu permitir uma ilusão na cabeça do meu filho, porque outras pessoas falaram, e depois eu ter que desmentir. Sim. Não faria sentido. Beleza? Pessoal,
eu vou tomar o espaço aqui da live para pegar um pouco do barulho aqui do acampamento para vocês verem que poderoso. Vai lá. Top. Top. Aí. Eu precisava abrir essa aspas aqui da nossa live, porque o que está acontecendo aqui é algo maravilhoso. Amém. Nós devemos enviar os nossos filhos como flechas na mão do arqueiro. E esses jovens estão aqui sob nossa responsabilidade, com total confiança dos seus pais, para colocá-los em um ambiente seguro, protegido, com a consciência de que quem está aqui tem a responsabilidade de tutoriar esses jovens e trazer a palavra de Deus e a comunhão entre eles. E você viu que bacana? Estava escuro, mas a galera abraçada, em festa. Isso é impactante para nós como pais sabermos que é possível ser crente, ter festa, alegria, comunhão e amizade. Algo que, para mim, que não nasci em berço evangélico, era uma visão totalmente deturpada. Para a gente, quem era cristão, evangélico, não podia se divertir, não podia ser feliz, era cheio de regras, cheio de limitações e não fazia nem amizade. E olha aí, gente, quebras de paradigmas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Top demais, cara. Parabéns, Raul, por estar servindo e tá sendo um líder temente a Cristo, querendo se tornar um homem cada vez melhor. Parabéns mesmo, todos nós. Amém. Boa noite, Valceli, um homem de Deus que tem trabalhado fortemente aí na cidade de Marília e toda a região, colocando famílias em ambientes de comunhão, de palavra, do evangelho. Seja bem-vindo, boa noite. E é muito bacana, gente, até é importante compartilhar, as pessoas que estão aqui conosco, muitos são líderes, pessoas que têm a sua caminhada cristã, pessoas que têm o seu papel, mas que sabem a importância de de ter humildade e generosidade, de caminhar conosco também e contribuir, absorvendo mensagens, compartilhando as suas opiniões e, acima de tudo, cedendo, rendendo toda a honra e glória ao nosso Senhor Jesus, porque estamos debaixo de um mesmo general, somos soldados do mesmo exército. Amém. 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 Ó o Juliano. Juliano entrou aí, seja bem-vindo aí, Ju. Bem-vindo, Juliano. Cara, Juliano é meu amigo. Juliano, frequentador do futebol de quinta-feira, nosso amigo em comum nosso, viu, Wesley? Falei de você ontem pra ele lá. Cara, top. Cara, pra gente encerrar esse primeiro tópico aqui, que o pai como líder, influenciador, eu destaquei aqui, tem 3 tópicos aqui, ó, que a gente sabe que o pai é provedor, mas e mais 2 tópicos aqui, que são que casou com tudo que o Raul falou aí agora, que deve ser o guia espiritual e também deve fazer a instrução e orientação. Em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 7, fala assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Então aqui vemos ênfase na instrução constante dos filhos no caminho de Deus, que é uma obrigação do líder da casa, do pai, cara. É top a gente buscar a referência, por isso que eu falei no começo, a Bíblia é cheia de princípios. Provérbios 22:6, instrua a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Direto sai esse versículo, é amplamente citado como uma instrução para os pais guiarem seus filhos no caminho da retidão.
Beleza, Wesley? O que você tem para falar mais desse tópico, para a gente ir avançando? Esse que você acabou de mencionar, ensina a criança no caminho, é exatamente isso, né? Você falar no caminho é quando você está junto na caminhada, né? Do que mostrar o caminho. Então, esse provérbio é muito forte e é com o exemplo, né, cara? E o exemplo, ensinar no caminho, eu gostaria até de comentar, porque assim, ó, dentro de casa, a família é um núcleo, cara, é o primeiro ministério onde o exemplo, ele é muito forte. E eu sempre tento, porque assim, ó, vou fazer um comparativo do que eu cresci, o que eu vivo. Eu não via meu pai, eu costumo comentar, não via meu pai chamar minha mãe de meu amor. Meu pai é daqueles da velha guarda brucutu, matuto, então era difícil chamar ela de meu amor. Na rua não andava de mão dada, nada e tal. E eu olho e falo assim, gente, tal. E eu, crescendo nesse ambiente, vejo quanto que eu tenho que lutar para não ter esses trejeitos dele, entendeu? E eu aqui com a minha família, chamo minha mulher de meu amor, ando de mão dada, tal, faço essas coisas, mas ainda vejo o quanto tem caracterizado bastante coisa do meu pai, porque é criação, né? E se eu não lutar contra isso, não quebra esse ciclo, porque o que eu quero? Quero mostrar para minhas filhas que a gente pode ser líder, pode ser autoridade, mas também fala em amor, pega a esposa no colo, beija, anda de mão dada, tudo isso aí, aquele lado humano, de homem, né? De amor e tudo mais. Então, é o exemplo. E aí, partindo disso, eu sempre costumo comentar. Olha o exemplo. Quando eu estou limpando uma casa para a mãe, quando eu estou... todos esses exemplos que eu estou falando, para ela se espelhar num homem. Por que a gente... Um homem para casar, né? Por que a gente pensa? A gente pensa, eu pelo menos penso das minhas filhas, que elas sejam felizes, que elas encontrem maridos, os homens que Deus preparou para elas, mas que elas tenham alguns exemplos de que eu faço para elas terem exemplo por um marido que elas querem. Que nem a gente sabe que na fase do namoro é a fase do conhecimento, é a fase que se o cara lá maltrata a mãe, os irmãos, é grosseiro tudo, provavelmente num casamento ele vai ser. Então, eu sempre falo, fica esperto com os exemplos, com o que você vê e tudo. É mais ou menos aí, cara. Exemplo é tudo. Foi justamente aqui, o Xuxa falou, se não me engano, né? O exemplo arrasta. Ou foi o Juliano? É bem isso, o Xuxa. O exemplo arrasta, então, pensa bem, uma coisa é você falar, outra coisa é você praticar. Tanto o Breno quanto o Wesley são pais de 2 meninas, cada um tem 2 meninas em casa. Essas meninas, quando elas tiverem a idade de namorar, cara, elas têm uma referência do que é homem dentro da casa delas. Como esse pai trata a sua mãe, com doçura, com respeito, com carinho, ralando para dar o melhor para sua esposa e também tendo tempo de qualidade com as meninas, sabe? Tem dia que eu vejo o relato aqui dos pais que tem meninas que falam, não, hoje eu saí com a minha filha e levei ela no shopping para almoçar. Meu irmão, essa menina não vai abraçar qualquer moleque que vai levar ela num trailerzinho forreba para comer um cachorro quente de segunda categoria, não. E o que eu tô falando aqui não é questão monetária, tá? Mas é questão realmente de valorização da mulher, sabe? De cavalheirismo, que parece algo tão fora de moda. Aqui a gente tá praticando isso. Toda hora tem a refeição, a gente joga os meninos pro fim da fila. Primeiro as mulheres. Cavalheirismo, molecada. Vocês vão aprender aqui na marra. Como é que se trata uma mulher? Você tem que ter gentileza. Você tem que ter cordialidade. Isso é o que vai fazer com que as meninas que têm uma boa formação escolherem você como marido, primeiro como namorado e depois como marido. Agora, se, assim como a gente fez o trocadilho aí do papai é pop, se o garoto quiser bancar o pop porque ele está tendo maus exemplos na internet e querer ser aquele cara que maltrata a mulher, aquele cara que anda de qualquer jeito, aquele cara que é egocêntrico, fala mais dele do que da própria namorada. Esse cara ele vai estar atraindo
menina errada também. Me desculpem, mas é verdade. Eu vi uma pregação recentemente, o pastor falando, meninas, minhas irmãs, se você é irmã do Psyu, esquece, você não vai achar um varão direito, não. Varão, se você está fazendo Psyu para varoa, você está na estratégia errada. Ou seja, até a forma do galanteio, até a forma da aproximação, ela tem que ter muito respeito. Porque aquele que está buscando, aquele que está procurando, ele tem a estratégia certa por perfil do que ele está buscando. E ele fala muito isso, né, meninos? Que o lugar onde você frequenta denuncia o que você busca. Sim, exatamente isso. Então é bem nessa linha, sabe? Preparar os seus filhos, homens, para que eles saibam onde buscar a sua namorada. Sim. Entender qual que é o comportamento dessa mulher adequada para aquilo que ele quer para a vida dele. E em contrapartida, as meninas também saberem que elas não devem se comportar de qualquer forma, não devem ter carências emocionais. A menina ou menino que se sente amado pelo pai e pela mãe não vai se render a qualquer tipo de galanteio de segunda categoria aí na rua. Amém. É isso aí. E que elas procurem pelo menos no caso das meninas, né? E procurem pelo menos um cara que seja melhor que o pai, né? Que o pai vai ser a referência. Fala assim, pelo menos igual ao pai ou melhor que o pai, né? Porque tem um exemplo dentro de casa. E aí, pra gente fechar esse assunto que é da família, como primeira escola, cara, porque a gente está instruindo, a gente é o professor, a gente está aprendendo, a gente está buscando conhecimento para poder aplicar dentro de casa. E para fechar esse Provérbios aí 22:6, que ressalta a importância da instrução e da educação dentro da família, destacando a responsabilidade dos pais. Os pais são encorajados a guiar seus filhos no caminho, como Wesley disse, desde pequeno, ensinando não apenas em palavras, mas com seus exemplos, que foi o que o Raul reforçou aí, cara. Então, pai, você que está seguindo a palavra, você está mergulhado na Bíblia, aprendendo os princípios, continua, cara. Você não está sozinho, tem homens que também estão praticando, estão buscando, porque a gente está buscando se posicionar, porque o mundo fala totalmente ao contrário do que é certo, e o mundo influencia. Eles estão fazendo o papel deles, e o nosso. Então a gente tem que se levantar, e ter posicionamento, cara, porque o que está em jogo aí é a nossa salvação e a salvação da nossa casa. Amém? Amém. E o Breno, eu quero até dar uma pincelada sobre família. Você homem ou você mulher que estiver ouvindo essa live e está em crise conjugal, está pensando em separar, divorciar, eu tenho uma palavra para você. Amém. O casamento é uma decisão, você tomou essa decisão, você assumiu um compromisso para a vida toda. E se você é pai, aí eu quero aumentar ainda mais o impacto disso para a sua família, para as suas gerações. Porque o seu filho ou sua filha, eles observam a forma que você está tratando a sua cônjuge, o seu cônjuge. A forma com que você trata o seu cônjuge denuncia o valor que você dá para a sua família. Essa é a realidade. Amém. Então, lute pelo seu casamento. Homem, lute pela sua esposa. Mulher, lute pelo seu esposo. Ah, mas ele já deu muita mancada. Ah, mas ele já me magoou. Perdão foi a palavra-chave que Jesus trouxe para nós. Ele trouxe para nós o perdão sem merecermos. Então, com o mesmo critério que nós perdoamos ou não, é que nós seremos julgados pelo nosso Pai. Então, tome a decisão de perdoar, jogue no mar do esquecimento as coisas ruins e declare um novo tempo no seu casamento. Amém. Crianças que crescem com pais divorciados têm traumas irreversíveis, emocionais, espirituais e conjugais. Lute pelo seu casamento, pai. Lute pelo seu casamento, mãe. E se porventura quem estiver ouvindo já é divorciado, separado, lute
pela ressignificação do que é casamento na cabeça do seu filho. Não use o seu filho como uma massa de manipulação para magoar ou para ofender seu ex-cônjuge. Não seja covarde a esse ponto, porque a consequência disso vai ser as suas gerações seguintes. Isso é muito sério, gente. Eu não teria como deixar passar batido, porque, sabe, isso tocou no meu coração a respeito de pais divorciados, a respeito de pais que estão pensando em divorciar e estão esquecendo do compromisso que assumiram com o seu cônjuge e da responsabilidade que eles carregam por formar uma família. Amém. Wesley? Isso daí, pegando um gancho no que o Raul falou, eu também, cara, eu penso assim que família, cara, tem que lutar até o final. O quanto eu prezo pela questão de família. E assim, a gente tá vivendo tempos que qualquer coisinha a pessoa quer pular fora do relacionamento. Qualquer coisinha. E assim, nem agora tá tendo a questão de filhos segurar. Tem gente que não tá nem aí com as consequências que pode ser para as crianças e já quer pular fora do relacionamento, que é assim, como família é o primeiro ministério na Terra, é o ministério que o inimigo mais odeia, e é onde ele quer ir com os dois pés no peito e destruir. Por isso que tem que blindar a casa, blindar o casamento, orar pelo casamento. A gente nesse curso aí do Homens, da sequência de livros que a gente vem fazendo dos homens aí, do currículo de hombridade, eu aprendi, né? Eu não tinha essa dificuldade, já fazia antes, mas eu aprendi a diferença de você orar no particular, mas a diferença de você orar com a sua esposa, pegar na mão e orar junto em casal, colocar o casamento, porque hoje você pode até não ter nada, mas se você sai na rua e sorri com a esposa, às vezes tem até inveja, porque a pessoa pensa que você é feliz e tal, seu casamento vai bem, então tem que orar por tudo isso. Sabe, orar junto com a esposa, no secreto, orar individual, blindar sua casa, sua família, seu casamento. Eu até vi aqui o versículo que eu quero comentar aqui sobre oração, né? O Raul falou sobre essa parte aí do matrimônio, das sequelas que um divórcio pode causar e tudo mais. Eu também sou super a favor da família. E aí eu quero pegar e falar também, comentar sobre oração. Homens que às vezes buscando ao Senhor, fazendo oração e não tem a resposta de oração, não acontece. Eu estava meditando e estudando hoje, aí eu deixei até separado aqui para comentar. Em 1 Pedro 3,7 diz assim, ó, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Então, aquele cara lá, vou ter que falar aqui tem, viu? Aquele cara que consome pornografia, aquele cara que fica aqui na internet aqui vendo outras mulheres, na rua, cobiçando mulher, deixa curtida em publicação de outras mulheres, aquele cara que xinga a mulher, às vezes, palavra brucutu, palavrão e tudo mais. O cara que não honra em vários sentidos. Depois vai orar e vai pedir alguma coisa para Deus, a oração não passa do teto, né? Então é isso aí. Além de orar com a esposa, entender que a esposa é o vaso mais frágil da relação, né? E orar por ela e ser homem mesmo, ser homem, para que as suas orações sejam alcançadas. O cara é um troglodita, um promíscuo, aí Deus está lá assim olhando, mas nem recebeu oração. A gente esquece que a esposa é coerdeira do lar, né? Coerdeira das bênçãos que Deus tem para nós. Então, o que você está fazendo com as bênçãos que Deus tem deixado para você? E sobre a oração que você comentou, a gente também acredita não, a gente sabe que a oração é a que cria intimidade com Deus. Quanto mais você ora, mais íntimos você fica com Deus. E assim você vai estar mais afinado para ouvir o Espírito Santo, assim você vai estar mais afinado para ser canal de bênção na vida das outras pessoas. Agora, igual você falou, o cara que está fazendo tudo o que a Bíblia fala que é errado, como é que ele vai
transmitir a bênção? Como é que ele vai ser canal de bênção na vida do outro? Ele não consegue perceber o quão mal ele está fazendo para a vida dele e quanto mal ele está fazendo para quem está, o clã dele, né? Para a família dele, para a esposa, para os filhos. O quanto isso é terrível, porque o mundo fala que isso é legal. E aí a gente volta a cair naquela, o posicionamento. Mas como a gente aprendeu isso? Através de estar mergulhando na palavra, estar aprendendo, estudando e ombreando, né, cara? Porque a gente quer ter um caráter semelhante a Cristo, então a gente tem que continuar estudando e praticando. Beleza? É isso, Raulzeira? Cara, uma coisa que a gente ainda não falou hoje e que é muito importante. Eu já visitei algumas igrejas que, sinceramente, parecia a igreja das irmãs. No Nordeste, principalmente. Eu morei 2 anos e 3 meses em Fortaleza, já visitei Maceió, e em Maceió tive uma experiência, assim, muito impactante, de mulheres de oração, mulheres temente a Deus, muitas, que estavam em sua maioria sozinhas, porque os maridos eram alcoólatras, seus maridos eram homens que não iam à igreja, muitos agrediam as suas esposas e elas, por conta dessa batalha pela família, permaneciam casadas. E a gente sabe que quando o homem busca o caminho do Senhor, naturalmente a sua casa vai. Ah, é o primeiro, ninguém se converteu. Se o homem tomou essa iniciativa, ele tem uma postura, uma liderança quase que automática, a família vai junto. Então, meus irmãos, você que está aí encostado no sofá, achando que é mais importante ver o seu time ganhar, é mais importante você sentar num boteco para tomar uma cerveja com os amigos, é mais importante você jogar o seu truco, ao invés de buscar estar num ambiente de fé, de comunhão, não de religiosidade. Pelo amor de Deus, nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando da salvação da sua casa. Sim. Você, homem, quando você toma essa posição, o reino de Deus, os campos celestiais, eles começam a derramar sobre a sua casa bênçãos imensuráveis. A sua vida começa a tomar um outro norte. Deus derrama sobre você uma sabedoria que excede todo entendimento. Aí o homem, ele nem sabe por quê, mas ele fala, não vamos em tal lugar esse ano não vamos passar as férias naquele lugar. Fala, poxa, mas por que não? Eu não sinto que é a direção. Esse homem toma um outro caminho, aí descobre que houve livramento, descobre que teve oportunidades melhores para a família, ter intimidade, de convivência, tempo de qualidade, intimidade com Deus. Então, estatisticamente, é muito maior a influência sobre a família quando o homem toma a iniciativa, ou quando o homem começa a tomar esse caminho, porque muitas vezes a mulher foi primeiro, mas o homem está lá, disperso. Então, a palavra diz, né? Desperta tu que dormes. Homem, chegou a hora de acordar. Amém. Nós vivemos tempos difíceis, e tempos difíceis clamam por homens fortes. Sim. E o homem forte é aquele que tem a liberdade de fazer o que tem que ser feito. Porque quem faz o que quer, quem é refém dos próprios desejos, é fraco, se torna escravo dos seus desejos. É isso que eu queria dizer. Amém. E eu vou, para fechar essa parte daqui da família como primeira escola aqui, cara, eu queria deixar claro aqui para os pais, a responsabilidade são dos pais, cara. O homem é o líder, mas a esposa é coerdeira, então ela também tem a responsabilidade de colocar as crianças no caminho. Porque os pais são chamados a ensinar, exemplificar, viver de acordo com os princípios e mandamentos de Deus, para que seus filhos possam crescer em conhecimento, entendimento e vontade divina. Isso é apenas uma tarefa, mas também, isso não é apenas uma tarefa, mas um privilégio.
e uma forma de investir na vida espiritual e no crescimento dos filhos, cara. Mano, isso é forte demais, porque o pai tem essa responsabilidade de colocar o filho no caminho, é impactante. O filho e a família, né? Eu queria só deixar essa palavra para a gente passar para o próximo ponto aqui. Wesley, você quer encerrar esse... Não, pode passar para o próximo, eu vou comentar o próximo. Cara, eu queria passar aqui agora moldando o caráter dos filhos, cara. Como a gente vai moldar? Provérbios 13:24 fala: quem não disciplinar seu filho, não o ama. Se você o ama, não hesitará em castigá-lo. Não fala assim em bater essas coisas, mas é o exemplo. Fala, filho, você errou, cara. A palavra fala que não é assim. A disciplina tem que ser como expressão de amor. A disciplina tem que ser com sabedoria. Tem que ter consistência na disciplina. Porque o objetivo da disciplina é, como diz o Provérbios 22:15, é afastar a insensatez do coração da criança. Porque aí, cara, ela vai ter o conhecimento. Ela vai adquirir o conhecimento pelo que você está moldando o caráter dos seus filhos, igual o Raul falou do exemplo do Natal. Está moldando, cara. Ele moldou o exemplo a respeito disso, sobre o Natal. Porque hoje, cara, essa hora que eu acredito que Jesus já tinha levado nossos pecados, já tinha sido crucificado ali, cara, né? E o que é incrível, a gente vai moldar, porque o que o Raul falou, o pai fala, a criança escuta. Então, como que o pai vai ensinar o certo? É estudando, buscando a palavra, buscando entendimento, buscando conhecimento. Porque a gente tem como disciplina que Deus manda que a gente cumpra. Molde o caráter dos seus filhos. Breno, um exemplo bacana sobre molde, né? Moldar o caráter do filho. A gente declara sobre o poder de admoestar o filho, corrigir o caminho, discipliná-lo, seja através do castigo, seja através de uma conversa dura. Sim. Agora, o moldar, ele não requer somente essa linha da rigidez, da orientação, mas ela tem a ver também com o reforço positivo. Ela tem a ver com as declarações que a gente pode e deve fazer para os nossos filhos. Eu já compartilhei com vocês todas as noites, há anos, antes de dormir, eu e o Raul, que agora o Davi está entrando nesse hábito diário também, mas todos os dias sem falhar antes de dormir, nós fazemos as 12 qualidades do Raul, filho. Ou seja, eu falo e ele repete: eu sou sábio e inteligente, eu sou forte e corajoso, e tantas outras qualidades, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas que trazem para ele a identidade. Amém. Os jovens, eles buscam aprovação a todo momento. É isso que faz eles ficarem muitas vezes escravos de redes sociais. É muitas vezes o que fazem eles entrar para tribos, gangues, turmas que não agradam a Deus, não agregam para a vida deles, mas para eles terem um sentimento de pertencimento. E tudo isso acontece porque eles não sabem quem eles são em Cristo. E o papel de trazer a identidade para o filho é do pai, declarando. Nós sabemos aí de tradições, principalmente judaicas, né, onde os pais impunham a mão sobre os filhos e declaravam eles prósperos, declaravam eles sábios, declaravam eles servos do Senhor, e aquilo trazia para o jovem a consciência de quem ele era. E com isso, as tradições foram conservadas por gerações e gerações, porque havia uma tradição oral. Não era refém de uma escola, não era refém de uma ideologia, havia uma tradição oral de pai para filho, gente. Então, moldar os nossos filhos tem a ver com a nossa mentalidade, tem a ver do que nós declaramos. Quantas vezes a gente já viu filho ouvindo do próprio pai: mas você é preguiçoso, moleque. Menina, você é muito porca.
Moleque, você é burro. Gente, pai declarando maldição sobre o filho, e aí espera que haja mudança, transformação, ou uma conduta reta. São coisas que a gente sabe, a gente vê na palavra de Deus a importância de nós declararmos para os nossos filhos. E o exemplo que eu dei na live passada, poxa vida, por que Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo e mais próspero? Ele se tornou próspero porque ele buscou sabedoria, ele pediu sabedoria para Deus para governar o povo. E Deus falou, como pediu bem, eu te darei sabedoria e você será o homem mais próspero do mundo. Aí você fala, poxa, ele teve uma grande sacada. Não. Ele cumpriu os ensinamentos do pai dele. Sim. Davi, simplesmente Davi, caminhava pelos jardins, pelo castelo, falando para Salomão. Busque em todo o tempo sabedoria. Busque em primeiro lugar a sabedoria. Então, quando ele foi testado, ele já tinha a resposta pronta. Aí eu pergunto para vocês, pais, nós estamos trazendo para o nosso filho a resposta a respeito do que o mundo vai ofertar para ele? Nós já estamos trazendo a resposta para os nossos filhos a respeito do que eles devem e podem pedir ou agradecer a Deus? É assim que nós moldamos o caráter. É através de um hábito diário. Não é de domingo à noite na igreja, no culto. Orar e agradecer ao alimento é algo importantíssimo. E tão importante quanto orar e agradecer o alimento que tem à mesa é entender que não é legal deixar a comida no prato. É colocar o suficiente para você se sustentar e para você não desperdiçar. E tantos outros, né, meus irmãos? Hábitos que fazem o molde do caráter dos nossos filhos e nossos, porque nós estamos em evolução. Ter o hábito de estar buscando a comunhão com Deus, ter o hábito de interceder e orar pela família, ter o hábito de ler a Bíblia na frente dos filhos. Toda segunda nós temos aí tarefas do nosso encontro de homens. E os filhos muitas vezes estão vendo o papai lá, ó, papel, com livro, na verdade, o livro de tarefas, lápis e borracha. Eu, no auge dos meus 40 anos, lá mostrando para o meu filho que precisa estudar. A conclusão dele é clara, ele fala assim, meu pai, que já está estável, está estudando ainda, cara, eu tenho mais é que estudar mesmo. Faz sentido, gente? Sim. Faz sentido. Eu quero comentar a respeito desse molde aí, né, mudando o caráter dos filhos. A diferença que tem entre personalidade e caráter, né? A gente educando, por exemplo, eu tenho duas filhas aqui, o Raul também é pai de 2, o Breno de 2. Então você vê que a personalidade de um é diferente da do outro. Mas quando a gente molda o caráter, eles vão seguir a mesma linha, os mesmos princípios. Então, cara, o ponto mais importante para moldar o caráter, ainda mais a gente como homem sacerdote do lar, quando você tem uma esposa, por exemplo, que está que é na mesma caminhada com você, que compartilha da mesma fé, não é julgo desigual, você tem o exemplo da mãe, seja para as filhas ou para os filhos, tudo, e isso a gente consegue moldar o caráter, né? Moldar o caráter, ensinar. E o que foi dito aqui, nós como homens buscar conhecimento, cara, não dá para ficar hoje só preocupado com o trabalho, só preocupado com o lazer, o futebol do final de semana, meu time, isso, aquilo, outro e tal. E quanto à família, quanto a princípios, não buscar conhecimento. Nós três aqui estamos nessa empreitada de vários cursos aí, né? Eu até comentei essa semana que quando começa o curso, muda até o ambiente, cara, eu fico, parece até mais energizado, mais motivado, porque é muito conteúdo profundo, o conhecimento que a gente está buscando. E aí, quando vinha a pergunta que o mundo dá, fazer para os filhos, que nem foi o que o Raul falou aí, a gente vai saber dar a resposta quando os filhos estiverem com a dúvida. Então a gente tem que buscar o conhecimento da palavra, conhecimento de tratativa com os filhos. É isso aí, cara. Com certeza, é isso mesmo. Pode falar, Raul.
Eu acho que é muito importante a gente perceber que nós somos bombardeados de ideologias. A todo momento alguém tenta deturpar até a palavra de Deus. Sim. A busca pelo discernimento espiritual, ela tem que ser individualizada, meus irmãos. Por mais que nós estamos aí toda segunda com um grupo de homens que está fechado mesmo, um compartilhando com os outros as suas vitórias, batalhas e insights no que diz respeito ao estudo, cara, você, como sacerdote do lar, precisa entrar na presença de Deus com muito temor. E tudo aquilo que trouxer em xeque seus valores, a sua mentalidade, peça para Deus a direção. Não vai abraçando qualquer teologia, qualquer filosofia, qualquer psicologia. Sim. Cuidado. Às vezes a gente busca ajuda técnica, profissional, seja de um psicanalista, um psicopedagogo, de um coach ou até de um pastor. Mas entenda que você vai prestar contas da sua casa. Não se esconda atrás de um pastor. Não se esconda atrás de um líder religioso. Não se baseie com teorias do mundo ou teorias de outros. Busque em Deus o discernimento espiritual para que aquilo que você busca na palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés, para que você não tropece. Amém? Então, importantíssimo termos referências, importantíssimos termos influências, importantíssimos termos mentores. Só que acima de tudo, o nosso Senhor deixou o seu Espírito Santo para confirmar com o nosso Espírito quem Ele é em nós. Amém? Amém. Para fechar aqui essa parte aqui, eu anotei algumas coisas aqui, ó, que falam que, de acordo com a visão da Bíblia, os pais são chamados a serem modelos de virtude e retidão para seus filhos. Eles têm responsabilidade não apenas para ensinar com palavras, mas também exemplificar suas próprias vidas, os princípios e valores que desejam transmitir. Então a gente tem que ser modelo de virtude, que destaca a importância dos pais serem exemplos de boas obras e integridade em sua conduta diária, cara. A gente tem que estar incentivando um caminho de justiça. Que fala os pais são encorajados a terem a lei de Deus em seus corações, a fim de que possam ensinar e incentivar seus filhos a seguirem o caminho de justiça. E também e vai falando que a gente tem que ensinar pela experiência, que a gente tem que ensinar com amor e dedicação, amor e bondade. Então, cara, a gente precisa mergulhar nesse mundo. Fala assim, que em resumo a Bíblia ensina que os pais devem ser modelados de virtude e retidão. Mais uma vez fala isso aqui. Para seus filhos, incentivando-os a seguir um caminho de justiça e bondade, cara. Porque o mundo ele vai atacar a família, vai atacar os filhos, vai atacar o que o pai fala que é certo, o mundo vai falar que é errado, que aquilo é mais gostoso, porque o Satanás está ali para destruir a família. E é onde eles vão atacar, nos filhos. Então, se o filho não tiver com um caráter já moldado para essa linha de busca, a gente vai perder a batalha. Então, depende de nós, pais, cara. Se você está nessa linha de instrução, continua, cara. Continua que você está no caminho certo e está salvando você e sua família. É isso? Amém. Mais alguma coisa desse assunto? Não, é isso aí. Cara, tem mais uma aqui, ó. Exercendo a autoridade do lar. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 20 e 21. No 20 fala, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Essa passagem destaca o equilíbrio, cara. A gente tem que ter equilíbrio entre a obediência dos filhos e a responsabilidade dos pais na autoridade que exerce sobre eles. Então, cara, a gente tem que exercer a autoridade no lar. E a autoridade dos pais como é delegada por Deus. Os pais são vistos como agentes de Deus na vida de seus filhos, encarregados de guiar, proteger, ensinar, disciplinar de acordo com os princípios. Cara, a gente começa a mergulhar nesse mundo aqui, rapaz,
a responsabilidade do pai é enorme, velho. É enorme. E como é que você está agindo com seu filho? Como é que você está agindo com a sua família? Como é que estão os exercícios da autoridade na sua casa? Rapaz, submissão à vontade divina. Aí cai naquilo lá, o pai é pop, o papai é pop. Você prefere agradar seus filhos ou fazer a vontade divina na vida deles? Colocar regras, limitações, disciplina, como Deus quer que seu filho seja. Ou vai deixar... Isso aí. Assim, o importante é ser feliz, que direto a gente fala isso daí. O importante é o cara escolher ser feliz. Não, tem que ter disciplina. Exato. Deus quer isso, que a gente faça isso com os filhos da gente, ele quer, porque a gente vai ser cobrado lá na frente. Como é que tá a disciplina dos filhos? E tem que ter responsabilidade e amor, cara, na hora de fazer essas coisas. Os pais têm responsabilidade de nutrir o ambiente familiar, onde a autoridade é exercida com amor, disciplina, e é aplicada com sabedoria. É a vontade de Deus buscada em todas as decisões. Quantas vezes a gente está orando por dia para tomar decisão? É igual a gente falou na live passada, Jesus fazia um milagre e orar. Jesus ia fazer alguma coisa e orar. Tudo ele orava. Para tomar qualquer decisão. Você está orando para tomar a decisão de disciplinar seus filhos? De educar? De moldar o caráter do seu filho de acordo com Deus pede? Como é que você vai ouvir a voz do Espírito Santo se você não está orando para isso? Então é pesado, cara. A gente tem uma responsabilidade enorme para cumprir durante o período que a gente está aqui na Terra, né? A gente busca a salvação e buscar a nossa casa. Então a gente tem que adquirir conhecimento para poder, que a gente fala, né? A gente adquire a teoria para colocar em prática. E assim a gente vai obter os resultados. Amém? Amém, Breno. Eu concordo com tudo isso que foi declarado e eu faço uma ressalva a respeito do papel do pai em não irritar o filho, em não abusar dessa autoridade, né? Sim. De que forma? Essa semana eu fui na pregação do Subirá e ele disse uma frase assim que foi perfeita. Que nenhuma sobrecarga é sábia. Olha que poderosa essa frase. Nenhuma sobrecarga é sábia. Então você, pai, não vai querer encher de ordem, de demanda, de tarefa para o seu filho e apontar o dedo na cara dele e falar: você tem que me obedecer que eu sou seu pai. Cara, tenha temperança. Equilíbrio, né, Raul? Tem equilíbrio. Porque, no fundo, isso denuncia as fragilidades emocionais do pai, Breno. O que acontece? Muitas vezes o cara começa a projetar no filho, na filha, toda a superação do fracasso da vida dele. Sim. Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Quantos pais que criam expectativa do filho ser jogador profissional? Não, mas o moleque joga bem. Não, mas que nós vamos amarrar o burro na sombra. Meu irmão, vai devagar. O esporte salva vidas realmente. No sentido quê? De adquirir uma vida saudável, de trabalhar em equipe, de saber ganhar e perder, de ter disciplina. Mas daí a você projetar os seus sonhos de infância sobre as costas de uma criança que confia totalmente em você, cara, isso é uma covardia que não tem tamanho. Sim. Nós temos relatos, eu dei o exemplo do futebol, mas temos relatos de pais que são médicos e querem que o filho seja médico de todo jeito. Aí a gente vê aí profissionais frustrados. O cara é muito bem remunerado para exercer a atividade, mas ele está lá desanimado, está lá triste, atende mal os doentes, porque ele não está onde ele gostaria de estar. A vocação dele é outra, o chamado dele é outro, mas ele teve uma expectativa e uma sobrecarga da parte dos pais que escravizou o sonho dele, que castrou esse jovem. Então é importante ter essa sobriedade, ter esse equilíbrio e entender que tudo aquilo que você direciona para o seu filho, para que ele te obedeça, tem que estar debaixo da coerência, tem que estar debaixo da vontade de Deus, porque se for para agradar você, papai,
me perdoe, mas você não está agradando a Deus. Você, na verdade, está desperdiçando o privilégio de encaminhar o seu filho como flecha na mão do arqueiro, para cumprir o propósito pelo qual ele foi criado por Deus. Então, cuidado, porque você, eu, todos os meus amigos aqui, a gente vai prestar contas dessa responsabilidade da nossa casa e também do nosso abuso de autoridade que nos foi confiada. Não é isso, Amém. Wesley? É isso aí, cara. O que você comentou aí é um desafio hoje em dia, até a gente como cristão, é aprender a falar em amor, né? Eu tenho esse desafio de não falar sim. Obviamente o pai que ama não vai falar sim para tudo, vai orientar e mostrar, né? Assim como Deus. Se Deus atendesse tudo que a gente pede, nós ia estar perdidos, nós íamos mesmo se destruir. E os filhos muitas das vezes não sabem o que está pedindo. Mas é que nem o Raul falou lá, que não provoqueis a ira dos filhos e tudo mais. Às vezes a gente, por entender que não é o momento de falar um não para os filhos, pode provocar uma ira e tudo mais. Então é o aprender a falar em amor, né? Parar, sentar. A comunicação e o diálogo é essencial, porque às vezes a gente vem de dias atribulados, que a gente tá com a cabeça muito avoada, não quer ouvir nada. Aí, às vezes, ou fala e você não tá nem ouvindo, ou vai começar a falar, você, não quero ouvir. É um desafio. E isso é provocar a ira dos filhos também. Não quero ouvir, não tenho tempo para isso. E isso é provocar a ira dos filhos. E isso não é reagir da forma correta, tampouco falar em amor, né? Então, quando você vai orientar e vai falar um não, alguma coisa, é falar em amor, dialogar, porque aí lá na frente o filho vai entender que o pai estava certo, que a mãe estava certo, o que é que ele estava querendo mostrar, né? Show de bola. Amém. Bom, então o que a gente falou aqui, em resumo, a liderança no lar, conforme ensinada pela Bíblia, deve refletir o amor e a graça de Deus. Os pais são chamados a imitar o exemplo de Cristo, cara, em sua liderança, servindo com humildade, buscando bem-estar e edificação em cada momento da família e praticando o perdão, cara, praticando o perdão e a reconciliação. Quando a liderança é exercida dessa maneira, ela não apenas fortalece os laços familiares, mas também cria um ambiente onde o amor e a graça de Deus são tangíveis e vividos no dia a dia. É o exemplo, né, cara? A gente vai o nosso exemplo, assim, em casa, é o que vai liderar o seu lar. Mais alguma isso aí. Arremate? É uma coisa interessante. Muitas vezes, o marido, ele ora para Deus transformar a esposa. O marido ora para Deus transformar o filho, para transformar a filha. Vira o disco, meu irmão. Ore para Deus transformar você. A partir do momento que você se torna um homem transformado, um homem segundo a vontade de Deus, a sua casa vai se transformar. E talvez você descubra que o grande problema era você. Entendeu? Então, vamos orar por isso, para que o Senhor nos transforme, que nós sejamos líderes de verdade dos nossos lares, que nós sejamos reflexo de Jesus Cristo, efetivamente, e que você que está acompanhando aí a nossa live, cara, não conseguiu mandar para a pessoa que você entendia que merecia ouvir, que seria abençoador, vai no YouTube, nós temos o canal Homens de Honra, a live vai estar disponível lá, assim como a primeira, e compartilhe, sabe? Em dias onde a atenção da humanidade ela está sendo roubada por bobagem, por entretenimento, por passatempo, separe um tempinho para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Porque tudo que nós falamos aqui, eu creio que foi direção de Deus, através do Espírito Santo de Deus. E Amém. Esse Santo que habita em nós, habita em você. Em nome de Jesus eu declaro isso. E Ele vai preparar o seu coração e a sua mente para se abrir a essas verdades e gerar transformação de vida, mudança de atitude, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Cara,
O último tópico nosso aqui, ó, a relação entre ser legal e agir com amor. Hebreus 12, versículos 6 e 7 fala: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Então, cara, esses versículos apresentam a disciplina como parte do cuidado e amor de Deus por seus filhos. E por extensão, como um modelo para os pais em relação à disciplina de seus próprios filhos. Vamos explorar mais esse tema, falando da disciplina como expressão de amor. Os pais são chamados a disciplinar seus filhos com amor, cuidado, buscando corrigir e orientar seus caminhos para que possam crescer com integridade e sabedoria. Cara, é fantástico isso aqui, porque você corrigindo os filhos, você também está firmando o seu propósito com o que você aprende com a palavra. Você vai estar educando ele na disciplina, porque a disciplina é vista como uma ferramenta para ensinar com sabedoria, discernimento às crianças, ajudando a compreender as consequências de suas ações e escolhas, cara. É o que a gente falou desde o começo. A gente precisa, para moldar o filho, moldar a nossa família, a gente precisa ter disciplina, conhecimento e prática. Porque a gente vai adquirir isso aonde? Através da Bíblia. Como eu falei no começo, a Bíblia é cheia de princípios, cara. Mas cheia. Para o que você precisar, você vai encontrar na Bíblia. É um manual mesmo, cara. Só que ele vai ensinar também como você corrigir ele durante o caminho, no caminho, né? Em Provérbios 22:15 diz assim, ó: a estútica está ligada à correção da criança, mas a vara de correção a afugentará dela. Esse verso enfatiza que a disciplina pode ajudar a afastar os caminhos errados do coração da criança, cara. Cara, é fenomenal. A gente vai mergulhando nesse mundo aqui, a gente vai aprendendo a cada dia. Eu queria honrar... Pode falar, cara. A palavra que o Saulo Moreira compartilhou valida tudo que a gente tem falado aqui, que a gente tem buscado, né? Ele falou: a melhor forma de ensinar é através do testemunho e das ações do dia a dia. Olha, sobre moldar, né? Quer ter filhos honrados, tenha atitudes honrosas. Os filhos são como esponjas e absorvem tudo que é vivido no lar. Glória a Deus. É um fato. Glória a Deus pela sua vida, Saulo. É isso mesmo, gente. Então vigia. Sabe, mas eu brigo direto com minha esposa. Cara, vigia. Seja mais tranquilo, seja mais sereno. Brigou na frente dos filhos, o que é que você tem que fazer? Perdoar, pedir perdão na frente dos filhos, para eles aprenderem que errar faz parte, mas que nós temos um caminho do perdão. Sim. Interessante, o caminho do perdão, Jesus deixou claro. O que ele falou para a mulher lá a mulher que foi acusada de adultério, que vá e não peques mais. Ou seja, ele perdoa, mas ele dá um caminho de retidão a partir de então. Então, seu filho, ele vê você numa discussão, num mal entendido com a sua esposa, ele tem que entender que vocês têm um processo de reconciliação e perdão, mas que isso não vire uma rotina, porque vai banalizar, ele vai falar: cara, não dá nada não, qualquer coisa, depois pede uma desculpinha e está tudo resolvido. Sim. Então, tem que estar em alerta. Amém. Wesley? Cara, eu quero comentar a respeito do próprio título mesmo, a relação entre ser legal e agir com amor. Se os pais de hoje em dia ficam pensando só em ser legal, nesse mundo hoje de consumismo, que é propaganda na internet, em tudo quanto é lugar, consumismo, compra. Ah, vou ser legal pro meu filho para dar o que eu não tive, vou ser legal por isso, vou proporcionar. Não dá, cara. Quando você age por princípios, não pensando em só ser legal, automaticamente você está agindo por amor e os seus filhos vão te chamar, né? Vai te amar. Aqui, que nem fala, ser legal e agir com amor. Se eu tenho princípios, se eu estou em busca do conhecimento, e aí sigo aí uma doutrina que eu educo e tudo mais,
Eu sou um pai que, por exemplo, eu oriento, não dou tudo, então faço assim, conversa. E, consequentemente, as minhas filhas derramam amor para mim. Pai, esse é meu herói, meu exemplo e tudo mais e tal. Então, esse negócio de querer ser legal hoje com os filhos é delicado. Esse negócio assim, se querer ser muito amigo, não, o pai tem que disciplinar, orientar e corrigir. Amigo é outra história. E eu, uma vez, já vivi um dilema de tipo, de decepcionar, tomar cuidado com não decepcionar filhos. Mas aí depois eu entendi que é automático isso. A partir do momento que você diz um não por uma coisa que não é a hora, não é o momento, ou não, a gente vai falar sempre para nossos filhos, na maioria das vezes é não. E eles vão se decepcionar de qualquer forma, mas depois eles vão superar isso. E então, isso aí é agir com amor, entendeu? Prefiro agir com amor, admoestando na disciplina, do que só pensar em ser legal. E detalhe, né, Wesley? A gente vai errar. Talvez o pai que tá ouvindo a live fala, nossa, esses caras são o supra-sumo da paternidade. Os caras têm as verdades maiores aí. Eles encontraram na Bíblia o caminho certo agora e tal. Eu tô longe de ser um pai como esse. Meu irmão, eu erro com meu filho, o Breno erra com as filhas, o Wesley erra com as filhas, eu erro com meus dois. É normal, faz parte do caminho. A grande sacada é o quê? Você tá atento nas suas próprias atitudes, na sua conduta e caráter, que a partir daí você vai ser uma referência. E não se pese tanto quando você errar ou por aquilo que você errou, porque até os nossos erros, eles vão, se você estiver buscando agradar a Deus, até os nossos erros, eles servirão como uma lição poderosa para os nossos filhos serem melhores que nós. Amém. Serem melhores que nós, sabe? Não queira, meu filho vai ter que passar pelo que eu sofri, não. Cara, se você construir um alicerce, se você já tem uma edificação da sua família, que seu filho construa na sua laje. Estou falando metaforicamente, mas o seu filho não precisa sofrer o que você sofreu. Porque na minha época meu pai não dava isso. Cara, se você aprendeu com aquilo, vira a página, escreve uma nova história e faça com que o seu filho aprenda o caminho certo. E quando você errar, não se cobre tanto. Peça perdão para Deus, redirecione e segue em frente. Amém. Recalcular a rota. Amém. Aí, ó, importante que o Saulo falou aí, ó. Muito importante a fala do irmão. Os pais têm de saber que não precisamos ser amigos dos nossos filhos. Temos de ser exemplos. É preferível ter o respeito do que a amizade. Falou tudo, cara. Perfeito. É exatamente isso. Cara, e a gente vai errar, como o Raul falou, como o Wesley falou também, e eu erro também. Eu erro muito. Estou longe de ser o cara perfeito. Mas, quando a gente erra no caminho da retidão, da Bíblia, você está atento à voz do Espírito Santo. Fala, cara, aqui você não foi legal. Vai lá e corrige. Como a gente falou assim, o perdão deve estar sempre em evidência. A reconciliação, reconcilia, cara, você brigou com seu filho querendo discipliná-lo, vai lá, se reconcilia com ele, pede perdão. E sabe quando você vai estar alinhado com isso? Através de oração, criando intimidade com o Espírito Santo, e assim você vai estar atento à voz do Espírito Santo, cara. E é isso. Quando os pais disciplinam com amor e sabedoria, estão investindo no futuro do bem-estar integral dos seus filhos, cara. É exatamente isso, é um investimento, cara, que você está fazendo na sua vida e nos seus filhos. Porque a gente está vivendo tempos difíceis, cara. Mais uma vez eu falo, por quê? Porque a culpa é nossa, a gente não se posiciona. Por isso que o mundo está do jeito que está, porque falta posicionamento do cristão, falando, não, isso daqui eu não recebo, isso aqui não é certo, cara. E aí a gente praticando isso, será exemplo para os filhos da gente. É isso que eu penso a respeito da educação aqui, de falar ser legal ou agir com amor. A gente tem que ser legal e agir com amor e disciplinado pela palavra, cara. E se a gente conseguir fazer isso daí, a gente vai evitar muitos problemas. Não todos, mas muitos a gente vai. E os problemas que vierem, a gente vai estar fortalecido na fé. Amém? Amém. Amém. Raul, quer arrematar? Quer encerrar,
agradecer a oportunidade, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio, agradecer a Deus porque Ele tem nos dado direcionamento, Ele tem nos dado sabedoria e tem nos presenteado com muito mais do que nós merecemos. A família que Ele nos deu, a família que Ele nos confiou, é algo assim que nada é capaz de ser compatível a essa bênção de termos a nossa família, de termos filhos, de podermos olhar para o futuro cheio de esperança, sabendo Amém. Que a nossa geração está avançando, sabendo que eles estão num passo à frente do nosso, aprendendo com os nossos erros da juventude, aprendendo com o nosso testemunho de vida e aprendendo com a palavra de Deus, que é a manchete mais atualizada do que o jornal de amanhã. Eles já sabem o que eles deverão fazer quando forem adultos. Eles já sabem o que eles deverão fazer quando estiverem casados. Eles já sabem como se comportar quando forem pais. E tudo isso a gente tem o privilégio de testemunhar. Tanto eu quanto o Wesley temos participado do Ministério Infantil na igreja e vemos o quanto esta geração tem um grau de habilidade, tem uma habilidade para absorver conteúdos com agilidade tremenda. Nós só precisamos o quê? Declarar o que nós aprendemos, disponibilizar os conteúdos para eles e com a certeza de que eles estão recebendo da parte de Deus dons e talentos para cumprir um grande propósito aqui na Terra. Sabe? Amém. Então é privilégio para vocês que estão aí conosco até aqui. Nós agradecemos imensamente a Deus pelo privilégio de caminhar com pessoas que estão buscando crescimento, pessoas que estão buscando a salvação da sua casa, pessoas que estão edificando a sua casa através da palavra do Senhor e da vontade do Pai. E saibam que nós estamos aqui não como os donos da verdade, mas como a voz que grita no deserto. A voz que fala, Amém. Eu encontrei o meu Senhor e Salvador e Ele tem me mostrado o caminho, meus irmãos. Vamos juntos Amém. Nessa direção. E quem quiser participar, aquele que quiser mandar aí no Instagram do Homens de Honra as suas ideias para temas, para as próximas lives. Alguém que queira se convidar também, a gente vai bater um papo, né, Breno? Trazer para participar da live, porque a intenção aqui é realmente trazer muitas pessoas que têm buscado esse autodesenvolvimento e que têm a coragem, não é capacidade não, porque nós não somos capazes, Deus tem nos capacitado, mas nós tivemos Amém. A coragem de nos posicionar para deixar algo importante para essa sociedade da parte de Deus. Amém. Então, tome coragem, seja também um homem de honra, una-se a esse grupo de homens que estão se levantando para declarar a vontade do Pai em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Wesley, queria agradecer a sua presença aqui com a gente, cara. Que Deus abençoe sua vida, que vocês que ficaram na live aí com a gente até agora, muito obrigado aí, Saulo, Xuxa, pessoal todo aí que escreveu aí, bacana, obrigado. As mulheres que também participaram aí, viram a live, mande para os maridos, mulherada, mandem para os maridos. Acorde esse líder aí dentro da sua casa. E Wesley, queria agradecer a sua participação com a gente aqui e sempre que quiser, as portas estão abertas para você, tá bom, meu irmão? Obrigado, Breno, obrigado, Raulzeira. Olha, eu recebi o convite, fiquei lisonjeado, muito grato. Vim aqui para interagir, mas na verdade, rapaz, ganhei uma aula top. Ganhei uma aula top aí, estou saindo bastante energizado. 2 homens máximo, o Raulzeira, pelo amor de Deus, mentorzaço. Mas obrigado, quero agradecer a todo mundo também que acompanhou até o final. Cara, que nem foi dito aqui, a gente não é nenhum Master Blaster do conhecimento, mas já estamos aqui. Fazendo o quê? Se posicionando, defendendo família, defendendo os valores cristãos e treinando nossos filhos para encarar isso aí, ó. O que a gente pensa que sabe hoje é uma gota, porque o que a gente não sabe é um oceano. Amém. Então a gente tem que estudar, correr atrás e se posicionar, cara. Essa palavra tá vindo direto agora pra gente, né? Posicionamento. Sim.
Posicionamento, porque se o inimigo, se o mal está aí trabalhando arduamente, a gente vai se posicionar e trabalhar mais ainda para expandir aí esse ministério, família, filhos, casamento, tudo isso. Olha, eu agradeço muito mesmo pelo convite. Valeu mesmo, e que Deus abençoe esse ministério, que cresça muito e abençoe muitos homens, muitos pais de família aí, e homens que casados aí, ou que vai casar, que tá noivo, tudo, começa a acompanhar esse projeto aqui do Homens de Honra todo, que é uma bênção, um ministério tremendo, que tem a unção do Espírito Santo. Amém. Jesus. Raulzeira, vou deixar aquela frase que nós deixamos na live passada, pessoal motivar e orar. Pessoal, ora todo dia, ora. A gente estava falando outro dia aqui, já que foi até uma frase que saiu nos cursos que a gente está fazendo lá de Homens Fortes em Tempos Difíceis. O Fernando deixou uma frase lá. Já pensou se Deus deixasse para você hoje apenas o que você agradeceu ontem? Como é que está a sua vida de oração aí, meu irmão? Já pensou se você tivesse hoje somente o que você agradeceu ontem? Procura mais intimidade com Cristo aí, cara. Vamos orar, vamos buscar. Você não está sozinho nessa, não. Tem um monte de homem buscando, viu? Levanta, se posiciona e se conta com a gente aí, ó. Manda mensagem no particular. Nós vamos estar indicando pessoas para, se quiserem fazer os cursos de hombridade. A gente aqui na cidade de Marília, a gente tem onde está colocando o pessoal para aprender mais sobre isso. E se você frequenta a sua igreja, cara, continua frequentando a sua igreja e siga a palavra, fortaleça na fé. Beleza, Raulzeira? Show de bola. Amém. Então tá bom, gente. Deus abençoe. Valeu, gente. Até sexta que vem, se Deus quiser. Um abraço. Amém. Tchau. Tchau.